Vamos dar continuidade então, nossa série de sermões, aqui em Filipenses, capítulo 4, do verso 4 até o verso 7, diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, damos graças mais uma vez a Ti, por essa oportunidade única que temos de poder prestar-lhe culto, engrandecer e honrar o Teu nome. Damos graças por termos também acesso à Tua palavra e através dela conhecermos a Ti, sermos edificados por ela. Senhor, usa-me como instrumento Teu para que eu possa falar à Tua igreja conforme o Senhor colocou em meu coração. Para a Tua igreja eu suplico que o Senhor venha dar o discernimento do Teu Espírito, para que possa reter na mente somente o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Apresentar, irmãos, nós vimos aqui na semana passada, do verso 1 até o verso 3, no contexto aqui interior, nós vimos aqui que Paulo, ele começou o capítulo 4 dizendo, portanto, esse portanto está se referindo ao que ele acabara de dizer no capítulo 3, dos dois últimos versículos, mostrando que nós temos uma morada lá no céu e que, em virtude do poder de Deus, nós teremos os nossos corpos transformados. E Paulo, então, ele começa o capítulo 4 dizendo, portanto, ou devido nós termos essa esperança de termos um corpo glorificado, que nós devíamos estar nos regozijando, nos alegrando. Ele diz, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e a coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados. Ele continua, rogo a Evódia e rogo a Sintique. Essas duas mulheres, alguns comentaristas entendem que havia uma certa discórdia entre elas. O objetivo de Paulo é fazer com que houvesse uma reconciliação entre elas. E no verso 3, Paulo, ele fala acerca do ministério de algumas mulheres que sempre o auxiliou nas suas necessidades. E ele então cita aqui a ajuda que ele recebe por parte de várias mulheres. No verso 4 ele começa, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. É interessante nós pensarmos, quando Paulo escreveu aqui essa carta, também no contexto histórico. Paulo, a ocasião que ele escreveu essa carta, ele estava encarcerado em Roma, ele estava na eminência de poder ser executado. Mas mesmo em virtude dessas circunstâncias, tanto ali encarcerado, ele poderia estar se regozijando no Senhor. Outra questão também é um momento também histórico no qual os irmãos lá de Filipos estavam passando e eles iriam receber essa carta. Era momento de perseguição, era momento de hostilidade, era momento em que falsos mestres estavam ali atrapalhando o evangelho, defraudando a palavra de Cristo, no qual Paulo o chama ali de cães. Então, mesmo diante desse momento de perseguição, Paulo fala que eles deviam estar se regozijando. Essa condição, Paulo ele já havia passado quando ele estivera lá na cidade de Filipos. O momento que ele fundou a igreja lá de Filipos, na ocasião da sua segunda viagem missionária, também foi um momento de hostilidade, onde ele é encarcerado juntamente com Paulo e Silas. E diz Atos capítulo 16, o verso 25 assim, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam.
Então, mesmo diante desse momento de hostilidade, mesmo diante desse momento de encarceramento, mesmo diante desse momento de perseguição, circunstâncias adversas, Paulo ele poderia se regozijar, como também ele exorta aos irmãos para que eles estivessem se regozijando. Esse regozijo, ele só é possível em virtude de nós termos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que consola os nossos corações e nos dá então essa condição de, não obstante as adversidades, não obstante as perseguições, não obstante qualquer momento que estejamos passando, por termos o Espírito Santo, o Consolador, que apazigua a nossa alma, que apazigua o nosso coração, nós então podemos estar nos regozijando. João, capítulo 16, o verso 7 diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. É esse Consolador que nós temos, que nos dá essa condição de poder estarmos nos regozijando. João, capítulo 7, do verso 37 ao verso 39 diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. É isso disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas agora, Jesus ele já foi assunto aos céus, já enviou o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo, o Consolador habita em nós e podemos ter essa condição de nos regozijarmos no Senhor. O verso 4 então, Paulo ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. No verso 5 ele continua: seja a vossa equidade notória a todos os homens. A palavra equidade, ela significa longânimo, doçura, paciência. Paulo ele está aqui exortando aos irmãos para que eles pudessem suportar todas as coisas com doçura, pudessem suportar todas essas perseguições, essa hostilidade que eles estavam sofrendo, com longanimidade, com moderação de espírito. Paulo quer que os filipenses eles sejam pacíficos em tudo e possam ter o controle próprio, o domínio próprio. E ele então diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, que essa doçura de poder conviver em meio à hostilidade, poder ter o domínio próprio, poder não revidar, não obstante as pessoas hostis nos agredirem, essa equidade, esse domínio próprio, ele diz que deve ser notório a todos os homens, que as pessoas possam ver em você que quem domina a sua vida é o Espírito Santo, que você em meio à hostilidade, você não trata o mal com o mal, mas você consegue ter essa doçura, essa paciência, essa longanimidade, essa equidade. Ele diz: seja a vossa equidade, seja a sua doçura, o seu domínio próprio, que você não se abale facilmente diante das adversidades que você está enfrentando, mas que em meio às adversidades você possa ter paciência, você possa ter domínio próprio, de uma forma tal que as outras pessoas reconheçam e vejam isso em você, que isso seja notório a todos, o seu domínio próprio, a sua equidade, a sua paciência, a sua longanimidade, que você não se deixa abalar facilmente diante das adversidades. Jesus ele mostra essa mesma realidade em Lucas capítulo 21, verso 19, que diz: na vossa paciência possuí as vossas almas. Ele continua no verso 5: perto está o Senhor. O sentido aqui é de proximidade, de cuidado paternal, por sabermos que Deus está do nosso lado, que Deus ele tem o controle de todas as coisas,
e que Ele cuida de nós, que perto está o Senhor de cada um de nós, nós então podemos confiar nele, descansar nele e ter uma mente sã, ter uma tranquilidade e poder confiar nele, descansar no Senhor, saber que não obstante tudo o que está se passando, sucedendo contra nós, Deus está perto de nós. Deus, Ele tem o cuidado de nós, e Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas, que temos essa confiança, essa certeza do cuidado paternal. Perto está o Senhor. Salmo 145, o verso 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Existe também uma outra forma de entendermos aqui esse texto. Alguns comentaristas também entendem que quando diz perto está o Senhor, diz respeito que o juízo de Deus está perto daqueles que estão sendo os nossos adversários, que o juízo, a justiça de Deus contra os nossos algozes está perto, que Deus, Ele vai ser o nosso vingador, vai ser o nosso juiz. Perto está o Senhor de aplicar o juízo em relação aos nossos adversários. Salmo 37, do verso 7 ao verso 13, diz assim: descansa no Senhor e espera nele, não se indignes por causa daquele que prospera em teu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Perto está o Senhor de estar aplicando o juízo contra esses nossos adversários que intentam, que fazem o mal contra nós. Independente de qual que seja a forma de nós interpretarmos esse texto, ou se entendemos que perto está o Senhor, no sentido de estar nos protegendo, estar nos guardando, estar nos amparando, ter o controle de todas as coisas, ou perto está o juízo de Deus contra os nossos adversários, independente da forma que nós entendermos esse texto, a nossa atitude deve ser uma só. O que diz Romanos, capítulo 12, do verso 17 ao verso 21. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Independente da forma que nós entendermos, a nossa atitude em relação aos nossos algozes deve ser de paz, deve ser de controle, de domínio próprio, de descansarmos em Deus e de não tratar o mal por mal, mas abençoar os que estão nos maldizendo, orar pelos que nos perseguem e fazer sempre o bem para aqueles que intentam o mal contra nós. Porque o que controla as nossas vidas não é a atitude dos outros, mas o que controla a nossa vida, a nossa reação, não depende da ação dos outros. A nossa reação depende do Espírito Santo que controla a nossa vida, de nós sermos direcionados pela palavra de Deus. Então, independente da forma de entendermos, nós devemos sempre tratar o mal com o bem. Essa é a forma de nós vivermos de acordo com o nosso mestre, seguirmos as pisadas de Jesus. O verso 6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. A grande questão para nós conseguirmos ter essa atitude de não ficarmos inquietos em relação a coisa alguma, vai depender do quanto nós temos a nossa confiança em Deus.
de quanto nós depositamos a nossa fé em Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós confiamos nele, e entendemos que Deus está no controle de tudo, e sabemos que Deus é bom, e Deus ele tem um cuidado de nós, e nos trata como filho, quanto mais nós temos essa convicção, essa certeza, e quanto mais nós descansamos nessa certeza, mais nós conseguimos não ficar inquieto em relação a coisa alguma. Veja bem, não há nada que nos possa acontecer que a provisão de Deus não nos possa socorrer. Se assim nós cremos, e assim nós confiamos, e assim nós descansamos em Deus, nós podemos não ficar inquietos em relação a coisa alguma. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 13, diz assim: não veio sobre vós tentação. Essa palavra tentação, como nós já ensinamos aqui, ela pode também ser traduzida por provação. No grego, no original, a mesma palavra em grego, ela tanto pode ser traduzida por tentação, como por provação. Então, se nós vermos aqui como provação, ficaria assim esse texto, 1 Coríntios 10, o verso 13: não veio sobre vós tentação ou provação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a provação ou com a tentação, vos dará também o escape, para que a possais suportar. Então, nada que vem sobre nós é maior do que Deus ele possa permitir, ou do que o suporte de Deus possa estar nos sustentando. Não obstante, tudo que nós venhamos passar, só o passamos porque Deus assim o permite. Ele tem um propósito bem definido para todas as provações que vêm sobre nós, visando sempre o nosso crescimento espiritual. E com todas as provações vem também o suporte de Deus, vem o suporte de Deus. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Jesus, ele trata sobre esse assunto, para que nós não fiquemos inquietos com coisa alguma, também no Sermão do Monte. E é interessante que antes dele falar sobre isso, ele coloca a questão de ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamão. Ou nós colocamos a nossa confiança em Deus, e entendemos que Deus tem o controle sobre todas as coisas, e podemos descansar nele, ou então nós colocamos a confiança nos bens materiais ou na riqueza. E Jesus ele mostra que nós não podemos servir a dois senhores, porque se nós servimos nós odiamos o outro. Nós temos que escolher em quem nós colocamos a nossa confiança, e se verdadeiramente a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa certeza que Deus nos ama, que Ele quer o nosso bem, e que Ele tem o controle sobre todas as coisas, e descansamos nele, aí nós conseguimos não ficar inquieto com coisa alguma, porque para Deus nós somos mais importantes ou mais valiosos do que os pássaros. E se os pássaros Deus alimenta e cuida deles, quanto mais a nós, que somos filhos de Deus. Para Deus nós somos mais importantes do que os lírios do campo. E se Deus então cuida dos lírios do campo e veste os lírios dos campos, que um dia cresce e no outro dia é queimado, quanto mais nós que somos filhos de Deus. Então, se conseguimos confiar em Deus, que para Ele nós temos um valor mais importante do que todas as coisas, por sermos o filho dele, aí sim conseguimos não ficar inquietos, mas descansarmos em Deus. Mateus capítulo 6, do verso 24 ao verso 34, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Por isso vos digo, esse por isso ele começa agora, por causa disso, devido a isso, porque você não pode servir a dois senhores. Por isso ele diz: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
Não tendes vós muitos mais valor do que elas? Você é mais importante, tem mais valor para Deus do que as aves que estão no céu. E se Deus alimenta essas aves, quanto mais você, quanto mais você. É isso que Jesus está aqui ensinando. Ele continua: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ele então diz aqui no verso 6: não estejais inquieto por coisa alguma. Essa condição de não ficar inquieto depende do quanto você coloca a sua confiança em Deus. Se verdadeiramente você confia em Deus, que vê que você tem mais valor para Ele do que os lírios do campo, do que as aves do céu, e Ele então cuida dos pássaros, quanto mais Ele irá cuidar de você, quanto mais Ele irá te alimentar, quanto mais Ele irá te vestir. Se você tem essa confiança e sabe que você foi comprado com alto preço, que você é o templo do Espírito Santo, que você não é bastardo, mas você é filho, e na condição de filho, Ele cuida de você, e se essa é a certeza do seu coração, você consegue então não ficar inquieto por coisa alguma. Ele continua: antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus. O termo aqui petições denota desejos ou aspirações. Uma grande verdade que nós aprendemos aqui nesse texto é que se nós confiarmos em Deus, isso vai produzir uma tranquilidade em nossas mentes, mas só se nós colocamos em prática o exercício da oração. Vou repetir: ao nós confiarmos em Deus, essa nossa confiança em Deus irá produzir tranquilidade em nossos corações, mas só se nós colocarmos em prática o exercício da oração. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ao invés de você ficar inquieto por coisa alguma, ao contrário disso, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Essa confiança em Deus, ela vai trazer tranquilidade aos nossos corações, mas há necessidade de você praticar a oração, buscar a Deus, colocar diante de Deus todas as questões que estão no teu coração. Você precisa colocar em prática o exercício da oração. No verso 6 ele continua: pela oração e súplica. O sentido é que derramemos nossos corações diante de Deus, confiando a Ele tudo que possuímos. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as nossas petições sejam tudo conhecidas diante deles, pela oração e súplica, com ação de graças. Essa ação de graças que ele coloca aqui no final do verso 6, não é feita após recebermos a resposta das nossas orações, mas ela é feita em meio à oração. Isso mostra que nós estamos confiando em Deus,
e temos a certeza que Deus tem o controle de tudo e o melhor para nós, e que independente da resposta, nós já somos agradecidos a Deus, antes mesmo de recebermos o que Deus ele tem para nós, já sabemos que é o melhor, por isso já agradecemos a Ele antes de recebermos. Tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Paulo, quando ele teve o espinho na carne, em 2 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 10, diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me regozijarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Independente do que podamos receber, que possamos estar já dando ação de graças a Ele, e nos regozijarmos, nos alegrarmos, termos essa paz, porque sabemos que Deus ele tem o melhor para nós. O verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Há aqui uma promessa de Deus para nossas vidas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Agora, esta promessa de Deus, de que essa paz de Deus vai guardar os nossos corações, ela é uma promessa condicionada ao verso 6. Ela só vai se realizar em nossas vidas devido nós fazermos o que está no verso 6, ou seja, confiarmos em Deus. Se estivermos confiando em Deus, não ficando inquieto em relação às coisas que estão nos acontecendo, mas confiamos em Deus, colocamos as nossas ansiedades diante dele, em oração, em súplica, com ações de graças. Se isso é verdadeiro e fizermos isso, então a paz de Deus, essa promessa, ela vai realizar, ela vai se concretizar em nossa vida. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Normalmente, quando nós estamos passando por momentos adversos, nós somos sujeitos a levantarmos as nossas críticas, a murmurarmos contra Deus, a fazermos as nossas reclamações contra Deus. Essa paz de Deus, que ela vem guardar os nossos corações, ela tem como objetivo fazer isso, proteger os nossos corações, para que nós não venhamos fazer isso, para que nós não venhamos murmurar contra Deus. Essa paz de Deus, ela protege, ela guarda, ela guarda a nossa mente, o nosso coração, para que nós não venhamos murmurar contra Deus. Isso é maravilhoso, porque somente quem tem essa confiança em Deus, somente quem tem essa esperança em Deus e consegue, em meio às adversidades, orar, suplicar com ação de graças, ela tem essa paz. E você não vê essas pessoas, em meio às suas dificuldades, em meio aos seus problemas, estar murmurando contra Deus, mas ela consegue se regozijar, ela consegue confiar e continua se dedicando a sua vida a Deus, porque a paz de Deus guarda o seu coração, te impedindo que você murmure contra Deus, tanto na sua mente como também no seu coração. E ele diz aqui, a paz de Deus. Essa paz, ela vem de Deus, visto que não é em virtude das circunstâncias, mas sim é uma paz de Deus.
É uma paz que independe do momento difícil que você esteja passando. Uma enfermidade, uma falta de emprego, uma dificuldade financeira, ou qualquer circunstância que você esteja passando. Você tem uma paz que independe das circunstâncias. É a paz de Deus. João, capítulo 14, verso 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus já nos deixou essa paz, já nos deixou essa tranquilidade em nossos corações, algo que nos protege, nos impedindo de murmurar contra Ele. E no verso 7 ele continua: que excede todo o entendimento, faz com que venhamos agir pela fé e não pela razão. Por isso é que ela excede todo o entendimento, ela excede a razão, ela excede a compreensão humana. Não é em virtude da razão, mas é uma questão de fé, é uma questão de confiança, é uma questão de conhecermos a Deus e sabermos que Deus tem o controle de tudo e que Deus ele tem o melhor para nós, e porque nós somos filhos dele, nós confiamos nele, e ele então protege, guarda o nosso coração, nos impedindo que venhamos murmurar contra ele e vivenciarmos esse cristianismo de poder servi-lo em adoração, em ação de graças, independente de qualquer circunstância. Filipenses capítulo 4, do verso 11 ao verso 13 diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 2 Coríntios 4, do 7 ao 9 diz: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que nós podemos concluir a partir desse texto que nós vemos aqui é que Deus ele tem cuidado do nosso espírito, e nós crescemos espiritualmente, adoramos Ele em espírito, a verdade. Mas é bem verdade que esse texto aqui também nos mostra que Deus ele se preocupa com a nossa alma, Deus ele se preocupa com as nossas emoções, Deus ele se preocupa com os nossos sentimentos, Deus ele se preocupa com o nosso lado emocional. E por isso que, como nós lemos no começo do culto, que Ele enxugará de nós toda a lágrima, porque Ele tem cuidado também da nossa vida emocional, tem cuidado da nossa alma. E é essa paz, essa proteção de Deus, que é através do Espírito Santo que habita em nós, é porque Deus tem cuidado também da nossa alma. Que possamos agradecer por servirmos esse Deus que nos vê por completo, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma, todo o nosso ser é protegido por Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, nós damos graças, porque verdadeiramente o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus benevolente, e nós, ó Pai querido, te amamos pelo que Tu és, o quão maravilhoso o Senhor é, e nós temos, ó Pai, visto o Teu amor para conosco na cruz do Calvário, onde o Senhor, ó Pai querido, se revelou a nós, mostrando o quanto o Senhor nos ama pela Tua vontade, pela Tua decisão, pelo Teu querer, pelo Teu cuidado. E o Senhor também cuida, Pai querido, de nós. O Senhor tem cuidado, ó Pai, do nosso espírito, mas o Senhor tem cuidado também da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E o Senhor, ó Pai querido, apazigua o nosso coração. Senhor, cuida aqui dos Teus filhos que estão atribulados, cuida dos Teus filhos que estão abatidos, cuida dos Teus filhos que passam problemas, e tem, ó Pai querido, um momento particular com o Senhor, colocado as suas dificuldades.
no momento particular contigo, que o Senhor tenha ouvido, que o Senhor possa, Pai querido, apaziguar a alma, o coração dos teus filhos, que tu possa trazer a paz que vem do Senhor, do teu Consolador, que tu possa apaziguar, que tu possa trazer, ó Pai querido, tranquilidade. Eu suplico, ó Pai querido, cuida de cada um de nós, porque nós precisamos do teu cuidado, da nossa alma, assim como o Senhor tem cuidado do nosso espírito. Eu agradeço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, amém.